Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sara Ribeiro, de Matemática. Juntos, hoje vamos aprender um pouco sobre números primos e compostos. Tenho certeza que será uma aula muito divertida. Antes de começar, vou passar algumas informações aos professores e às professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula foi planejada para o 6º ano do ensino fundamental, anos finais. Trabalha a habilidade, classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre números expressas pelos termos é múltiplo de, é divisor de, é fator de, e estabelecer, por meios de investigação, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000. Nossos objetivos são identificar e reconhecer números primos e compostos. Não se esqueça, agora você pode marcar a sua presença aqui nas aulas da TV. Para isso, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e marcar sua presença. Agora que já passei as informações, vamos começar? Para iniciar a nossa aula, vamos refletir sobre uma pergunta que José fez para sua mãe. Olha só qual foi a pergunta. De quantas maneiras diferentes eu posso dividir essas 8 balas em grupos? Só que todos os grupos devem ter a mesma quantidade de balas e não pode sobrar nenhum. Para responder essa pergunta, a mãe de José precisa lembrar quais são os divisores de 8. Você se lembra o que significa divisor? Não? Então vamos relembrar e depois voltamos na pergunta de José. Um número natural será divisor de outro se a divisão entre eles for exata, ou seja, o resto da divisão deverá ser zero. Vamos observar um exemplo. Observe. 6 dividido por 2, encontramos 3 e o resto, 0. Ou seja, essa é uma divisão exata. Por isso, podemos falar que 2 é divisor de 6. Vamos voltar na pergunta de José. De quantas maneiras diferentes eu posso dividir essas 8 balas em grupos? Só que todos os grupos devem ter a mesma quantidade de balas e não pode sobrar. Se não pode sobrar balas, temos que encontrar os divisores de 8. Só podemos dividir um número por um valor igual ou menor a ele. Por isso, os nossos possíveis divisores de 8 são 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Lembrando que não existe divisão por zero, por isso ele não é uma das nossas possibilidades. Observe as divisões. Agora me responda, quais são os divisores de 8? Isso aí, os divisores de 8 são 1, 2, 4 e 8. Ou seja, José pode organizar as balas em um único grupo, em 2 grupos com 4 balas, em 4 grupos com 2 balas ou em 8 grupos com 1 bala cada um. Viu só de quantas maneiras diferentes ele pode organizar as balas? Sabia que isso só acontece porque o 8 é um número composto? Não? Então fique ligado aí e vamos descobrir o que é um número composto. Números compostos são números que possuem mais de 2 divisores distintos. Vamos ver um exemplo. O número 4 é composto? Para responder, vamos pensar nos divisores de 4. Os possíveis divisores de 4 são 4, 3, 2 e 1. Tente descobrir quais são os seus divisores. Vou te dar um tempinho. Conseguimos observar que as divisões que foram exatas são 4 dividido por 1, 4 dividido por 2 e 4 dividido por 4. Assim,
O número 4 tem 3 divisores diferentes, por isso ele é um número composto. Vamos observar os divisores dos números que estudamos até aqui. Veja que o 1 foi divisor de todos eles, e podemos ver que o próprio número sempre é seu próprio divisor, como no número 4. Vemos o 1 e o próprio 4 como os divisores. Por isso, qualquer número natural diferente de zero é divisível pelo número 1 e pelo próprio número. Ou seja, qualquer número natural já tem como divisor o número 1 e ele mesmo. Você lembra da pergunta de José? Vamos imaginar agora que ele só tem 5 balas. De quantas maneiras diferentes ele pode organizar essas balas? Todos os grupos devem ter a mesma quantidade de balas e não pode sobrar. Para responder essa pergunta, precisamos descobrir quais são os divisores de 5. Os possíveis divisores de 5 são 5, 4, 3, 2 e 1. Faça as divisões e descubra quais são os divisores de 5. Observe aqui os resultados da divisão. Com isso, conseguimos descobrir que os divisores de 5 são 1 e o próprio 5. Ou seja, José pode fazer 5 grupos com uma bala cada ou organizar as balas em um único grupo com 5 balas. Acabamos de descobrir que o 5 tem 2 divisores, o 1 e o próprio 5. Será que podemos dizer então que o 5 é um número composto? A resposta é não. Vimos que para ser um número composto, ele precisa ter mais de 2 divisores distintos. O 5 tem exatamente 2. Então, como ele é classificado? O 5 é classificado como número primo. Vamos conhecer um pouco mais dessa classificação. O número primo é aquele número natural que possui apenas 2 divisores naturais distintos. Os divisores de um número primo são sempre o número 1 e o próprio número. Vamos ver um exemplo. Os divisores do 2 são 1 e 2. Logo, o número 2 tem apenas 2 divisores distintos. Por isso, ele é chamado de número primo. Preste atenção, um número nunca vai ser primo e composto ao mesmo tempo. Ou ele é um, ou ele é outro. É igual para o ímpar. Ou o número é par, ou ele é ímpar. O número 1 é o único número diferente de zero que não é primo e nem composto. Ele não pode ser composto, pois não possui mais de 2 divisores. E também não é primo, pois só tem um divisor. E para ser primo, o número precisa ter 2 divisores distintos. Por isso, o número 1 não é primo e nem composto. Vamos fazer uma atividade para colocar em prática tudo o que aprendemos? Vou te mostrar alguns números e quero que você descubra se ele é composto ou primo. Aí vai uma dica. Se você descobrir um divisor do número diferente de 1 ou dele mesmo, já pode classificar como composto, já que o número vai ter mais de 2 divisores distintos. Letra A, 9. Os divisores de 9 são 1, 3 e 9. Veja que o 9 teve mais de 2 divisores distintos. Logo, ele é um número composto. Letra B, 11. Os divisores de 11 são 1 e o próprio 11. Veja que o 11 teve apenas 2 divisores distintos. Logo, ele é um número
primo. Letra C, 24. Os divisores de 24 são 1, 2, 4, 6, 8, 12 e 24. Veja que o 24 teve mais de 2 divisores, logo ele é um número composto. Letra D, 30. Os divisores de 30 são 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Veja que o 30 teve mais de 2 divisores. Logo, ele também é um número composto. Um matemático grego chamado Eratóstenes, que viveu entre os anos 276 a.C. até 194 a.C., desenvolveu uma tabela chamada de crivo de Eratóstenes. O crivo é um algoritmo e um método simples e prático para encontrar os números primos até um certo valor. Vamos conhecer o crivo. Os números que estão em amarelo são todos os números primos de 1 até 100. O primeiro número primo é o 2, seguido pelo 3, 5, 7, 11 e assim por diante. O maior número primo até o 100 é o 97. É claro que você não precisa decorar todos esses números. Sabendo o que significa ser um número primo ou composto, você vai conseguir classificar. Vale lembrar que os números primos são infinitos. Aqui mostrei apenas alguns exemplos. Agora uma curiosidade muito legal. Você sabia que conseguimos escrever qualquer número composto pela multiplicação de números primos? Vamos ver alguns exemplos. O número 4 pode ser escrito como a multiplicação de 2 vezes 2. O número 15 pode ser escrito como a multiplicação de 3 vezes 5. E se eu multiplicar 2 vezes 3 vezes 3? Qual número composto vamos encontrar? Para descobrir, temos que resolver essa multiplicação. Multiplicando primeiro 2 vezes 3, encontramos o 6. Agora multiplicamos 6 vezes 3 e encontramos o 18. Então, o número composto representado pela multiplicação 2 vezes 3 vezes 3 é o 18. Agora é a sua vez. Qual é o número representado pela multiplicação 2 vezes 5 vezes 7? Multiplicando primeiro 2 vezes 5, encontramos 10. Agora, multiplicando 10 vezes 7, encontramos 70. Então, o número composto representado pela multiplicação 2 vezes 5 vezes 7 é o 70. Ah, é a última chamada para nossa lista de presença, hein? Se você ainda não marcou sua presença, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Nossa aula está chegando ao fim. Hoje aprendemos sobre números primos e compostos. Vamos relembrar? Um número natural será divisor de outro se a divisão entre eles for exata, ou seja, se o resto da divisão for igual a zero.
Números compostos são números que possuem mais de dois divisores distintos. Um número primo é aquele número que possui apenas dois divisores naturais distintos. O número 1, ele não é primo e nem composto. Vimos também que é possível representar qualquer número composto pela multiplicação de números primos. Que tal compartilhar o que você aprendeu? Você deve ter ficado curioso de como a palavra primo veio parar na matemática, não é mesmo? Então pesquise um pouco sobre a história dos números primos e compartilhe nas redes sociais usando hashtag Dever em Casa na TV. Estamos ansiosos para ver o que você descobriu. A aula de hoje chegou ao fim, mas não se esqueça, mesmo distantes, estamos juntos.